quero que você gaste nada comigo. Me bota num saco preto e me joga no canto da estrada. Uma senhora tinha sido traída e o símbolo da traição era uma rosa vermelha. Pronto. Encher de rosa vermelha. Encheiro de rosa vermelha. A maioria ainda usa jornal, estopa e vários produtos. Vai, o cara cheio de notícia ruim. Imagina. Tenha dó. Eu vou pular essa resposta para você. Eu não sei se foi, porque a gente não sabe. Aí um dia eu tirei uma ideia da cartola. Eu falei, vou sentar lá no Jardim das Palmeiras com uma mesinha e vou oferecer R$50 para quem me der opinião. Pelas jurubebas, dá para você ter uma ideia de como será e do que será tratado neste podcast de hoje. E o assunto será com um consultor de serviços póstumos. Vamos lá. Magnus Melo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Léo. Bom, Magnus, a nossa primeira pergunta: há vida depois da morte? Você começa fazendo pergunta fácil, hein? Primeiro eu quero saber se A é com H ou sem H. Esse A da primeira pergunta é com H. De existir vida após a morte, eu vou te dizer que você vai ter que perguntar para religiosos, teólogos e tudo mais. Cada um tem uma crença e a gente tem que respeitar todas elas. Tá, mas e se esse A fosse A só? O A só, eu te garanto que tem. Ficam pessoas aqui. A vida segue. E aí a gente tem toda uma cadeia de serviço póstumo que a gente foi tentando melhorar e qualificar, e hoje trabalhamos na humanização dela para que as pessoas consigam passar por esse período. Magnus, uma curiosidade que eu sempre tive, eu te conheço há muito tempo, né? Eu te conheço 20 anos, talvez. Verdade. 30 anos, enfim. Você é um cara muito novo. Como é que surgiu essa coisa na sua vida? Como você foi parar numa atividade tão diferente, vamos dizer assim? Senta que lá vem a história, né, Léo? Vamos lá, estamos aqui para isso. Lá. Então, em 2014, eu encerrei um ciclo de atividades na minha vida. E daí, fazia 11 anos que eu estava trabalhando na área hospitalar, na área de indústria e tudo mais. E eu resolvi encerrar isso e tirar, não deu para tirar um ano sabático, mas eu tirei um trimestre sabático. Então, fiquei 3 meses fazendo coisas diferentes. Fui viajar, fui curtir a vida, fui fazer coisas que eu nunca tinha tido tempo. E no último mês, eu queria fazer algo que eu já tinha sido escoteiro, então eu tinha um trabalho social que a gente conhecia. E eu faço parte da maçonaria de Goiânia, da loja Liberdade e União. E eles têm um projeto social muito bacana que chama Fama. Tá? Pode falar, né? Pode, claro. Não só pode, como deve. Perfeito. Então, a Fama é um projeto que cuida de muitas crianças. Ela tem turno e contraturno. E todo esse projeto social ele é mantido com as receitas do cemitério Jardim das Palmeiras e da funerária Fama. Tá? E de mais alguns aluguéis que somam algum valor lá. E eu sempre achei que, e como tem os projetos sociais, eu pensei, eu fui professor de karatê, eu fui escoteiro, eu trabalhei na área de negócio, falei, vou lá me apresentar para dar um mês de aula para crianças, falar sobre negócio, empreendedorismo, ou fazer qualquer coisa. E quando eu cheguei lá, aí tinha meus irmãos da maçonaria na diretoria, e daí, Alberto, essa culpa é sua, hein, você lembra? O Alberto falou, não, você vai ser nosso diretor comercial. Assim de cara? Assim. Eu virei assim, não, Alberto, eu vim aqui para dar um mês para vocês, depois eu tenho que voltar. O negócio é voluntário e tal. E eu assim, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não posso me comprometer. Eu tenho 34 anos, eu não tenho 65, que é a maioria dos aposentados que estão lá na maçonaria, que são pessoas extremamente competentes, mas elas já têm a receita delas. Aí ele, não, você vai ser tranquilo, porque é a única pessoa que passou aqui que entende alguma coisa disso, que entende de negócios, né? Porque a maioria é advogado, delegado, militar, e eles têm essa deficiência de uma pessoa que entendesse de negócios. Quer dizer, você estava chegando no lugar certo na hora certa. Ou na hora que eles precisavam? Eu não sei. Eu vou pular essa resposta para você. Eu não sei se foi, porque a gente não sabe. Mas foi muito divertido, porque depois desse susto para cá, susto para lá, de entender, eu falei assim, olha, eu vou te dar 30 dias. É isso que vocês querem que eu faça? Que eu avalie os negócios da Fama? Se eu vim aqui para doar 30 dias, eu vou doar 30 dias desse jeito. E depois de 30 dias, eu tinha entendido a Fama
de uma forma e vi que tinha uma precariedade de conhecimento. E a maior parte estava na área comercial dos serviços póstumos. E daí veio uma grande dificuldade. Eu sou técnico. Fui procurar um livro para ler sobre funerária. Não achei. Eu fui procurar um curso para fazer sobre cemitério. Não achei. Fui procurar uma faculdade. Eu não achei. Então, assim como vendas no Brasil é tratado de uma certa forma informal, você não tem uma faculdade de vendas, você não tem um curso técnico de vendas do Sebrae, você não tem essas formações, também não existe para a área de serviços póstumos. Então, todo mundo que está lá, ele tem um aprendizado tácito, ele viveu aquilo. Foi experiência, know-how. Na prática. E é passado a grande forma de pai para filho. Eu fui em alguns congressos, eu tentei, e eu estava desafiado. Quando acabou os 30 dias, eu não conseguia sair, porque eu não tinha conseguido resolver. Ah, isso é sintomático. Né? Então, assim, a gente que gosta de entregar... Com certeza. Fica revoltado quando você se propõe a fazer alguma coisa e não consegue. E aquilo me instigou muito. Por quê? Eu tinha conseguido resolver problemas em todas as empresas que eu tinha entrado. E daí eu entro numa que, em teoria, era para ser mais fácil e encontro um nível de desafio que eu jamais tinha imaginado. Então, foi o quê? Fomos tentar entender, aprender serviço póstumo na raça. Aí eu escutei os antigos donos, conversei com donos de outras funerárias, cemitério, fui fazer congresso no Brasil inteiro. E tudo que eu trazia não resolvia. Era insuficiente. Aí um dia eu tirei uma ideia da cartola. Eu falei, vou sentar lá no Jardim das Palmeiras com uma mesinha e vou oferecer R$50 para quem me der opinião. Que opinião normalmente é o assunto mais barato da feira, né? É aquela mercadoria que tem menos valor. Mas eu falei, vou tentar transformar a opinião de várias pessoas em sabedoria. E o que a gente fez? Conversei, eu recebi mais de 100 pessoas, arrumei todas aquelas ideias e eu falei assim, agora eu entendi o que eu estou fazendo errado. Quer dizer, foi um investimento de R$5.000... Para entender... E valeu super a pena. Valeu, porque daí eu entendi que a gente estava olhando sempre para a morte. E olhar para a morte não resolve. A gente tinha que olhar para a vida, para quem fica. Até porque você me disse uma coisa hoje que é muito certa, né? A morte já foi, né? Para quem morreu tá resolvido, irmão. Né? O direito romano ele tenta trazer essa ideia de que a morte tudo resolve, mas resolve para quem vai. Claro. Que pode ir para um lugar melhor. Ou todos os pepinos ficam, as amantes ficam, as dívidas ficam, os herdeiros as encrencas ficam, as mentiras ficam, tudo fica, não tem jeito. E tudo vai ser revirado. Patrimônio fica. E tudo vai ser revirado. Então, assim, com certeza. Serão momentos difíceis. E a gente tem 24 horas, que é muito importante, porque eu tenho que lembrar que apesar de a gente às vezes tratar a pessoa como alguém que morreu, ou como uma coisa, porque a gente começa a se referir àquela pessoa que morreu como corpo. A televisão fez isso com a gente, essa geração fez isso com a gente. Não é mais o meu pai, não é mais o seu João, não é mais o tio Francisco, não é mais a dona Maria do bolinho, é o corpo. E isso despersonifica, isso tira o carinho, isso tira a vontade de fazer alguma coisa. Por que eu vou fazer algo para uma caneca, para um pedaço de pau, para qualquer coisa, para um objeto? Não. Aquela pessoa estava viva, respirando e às vezes abraçando alguém há 12 horas atrás. Ou menos. Ou menos. Ou então ela estava envolta de carinho, estava numa UTI, ou estava num quarto de hospital, rodeado pela família inteira. E de repente a vida dela cessa. Quer dizer, isso você percebeu quando você fez essas entrevistas no cemitério, e as pessoas te passaram uma visão que te levou... De alguma forma elas conseguiram me passar que o importante não era fazer algo para quem tinha falecido. O importante era conseguir atender bem e trazer conforto e acolhimento para quem estava tentando resolver isso e para quem ia rodear esse cenário nas próximas 24 horas. Que são duras, né? Elas bem são duras. Terríveis. Elas são duras. terríveis. Então até falo, tem gente que fala que algumas partes do serviço póstumo querem facilitar a vida dessas pessoas. Não, a gente só não quer deixar que ela piore. Nenhum cemitério, nenhum crematório, nenhuma funerária, nenhum plano funerário, ninguém vai conseguir, nenhum terapeuta vai conseguir fazer com que aquelas horas, aqueles 7 dias que sucedem o óbito daquela pessoa que a gente ama, que ele não vai doer. Ele vai ser muito difícil. E as primeiras 24 horas, elas são terríveis, porque você sofre o impacto. Às vezes, até quem acha que está esperando
não está de verdade, não está preparado. É engraçado você estar falando isso. Eu comentei isso há alguns dias com uma pessoa falando sobre esse assunto. E aí eu disse o seguinte, falei assim, olha, não tem coisa pior do que essas pessoas que vão num velório e chega lá, elas começam a ficar naquela história de porque por isso, não, porque não podia ter acontecido, porque não sei o que e tal. Ou seja, elas tentam resolver uma coisa que não tem mais solução, né, e provocam muito mais sofrimento. Eu falei assim, a postura correta é você estar lá para aquela pessoa ter a ideia de que você não está sozinho, de que você tem uma ajuda, de que você tem um apoio e ponto final. Você não tem que abrir sua boca, porque não tem nada que você possa dizer que vai melhorar aquela pessoa. Não tem nada. Até meus pêsames, meus sentimentos já é demais. Basta a sua presença. Isso é uma verdade muito grande, porque eu costumo dizer que como a gente não está preparado para isso, quem está do lado também não está. Claro. E a gente tem muitos amigos de boa intenção, mas de pouca orientação. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, o que eu faço? O pai do meu amigo morreu, meu amigo faleceu, o que eu faço? Eu falei, vai lá. Só isso. E o que eu faço? Nada. E se alguém te perguntar alguma coisa, eu me sentir compelido a falar, olha, eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor. Pronto. Ela é sua, mas eu tô aqui para você a hora que você quiser, para o que você precisar. É só isso que você deve falar. Porque falar para uma mãe que o filho que ela perdeu tá do lado de Deus, que ele tá num lugar melhor, sabe o que aquela mãe vai fazer? Ela vai amaldiçoar Deus e Deus vai bater palma para ela, porque o lugar de filha é do lado da mãe. Então não adianta a gente estar dizendo que vai falar coisas bonitas e que isso vai sensibilizar ou vai acalentar o coração. Não vai. Infelizmente. Infelizmente não vai. Então a gente sabe, é um momento difícil, é um momento de muita ressignificação, porque eu tenho que começar a me entender diferente, entender a minha família de forma diferente. Muitas vezes quem vai é o baluarte da família, é o pilar central, e daí tudo precisa ser reestabelecido, tudo precisa ser reacomodado. E ninguém quer falar de finitude, né? Não. Tanto é que a presença num velório ela é dificultada por isso, porque ali você está vendo o que vai ocorrer com você mais dia, menos dia. A gente é obrigado a confrontar com um futuro que a gente não quer confrontar. Com e a certeza. nossa geração não, né? Mas principalmente acho que a minha e a que está vindo agora, ela matou a morte. Ela pegou a morte e escondeu dentro do armário de vassoura, Pronto. achando que ela não vai ocorrer. E aí o que acontece? As pessoas estão mais despreparadas do que nunca. Porque antigamente, Léo, você vai lembrar, as pessoas falam assim, eu quero ser enterrada com essa roupa. Tá aqui. Eu quero ser enterrado naquele lugar. Eu quero que use essa foto minha na plaquinha. Isso era entendido como parte natural da vida. E isso, inclusive, eu acho que tornava a vida mais bonita porque você dava valor, porque você sabe que ela acaba. Ela tem um preço. Então, uma coisa que me fez me identificar muito com o serviço póstumo, porque as pessoas que trabalham com isso confrontam isso o dia inteiro. Elas lidam com a morte todos os dias. Então, elas vivem de uma forma que eu não conheço nenhum outro grupo social, nenhum outro grupo profissional que valoriza mais a vida do que o pessoal dos serviços póstumos. E isso me fez enxergar e falar assim, eu tenho que aproveitar. Porque eu posso durar mais 30 anos, mas eu posso durar 30 minutos. 3 minutos, 30 segundos. A gente não sabe. Então, a gente tem que aproveitar isso. E tem que ter um plano B. Porque a gente vai aproveitar enquanto der. Tomara que todo mundo tenha uma vida longa e próspera. Né? Eu já dizia o Spock. Então, tomara que isso aconteça para todos e que todos consigam alcançar a felicidade almejada. Mas se não for possível, ou quando essa jornada se encerrar, vamos deixar o mínimo de problema. Porque ainda assim serão muitos e difíceis. E é para isso que existe o serviço póstumo. Engraçado, eu já nem me lembro mais há quantos anos eu digo isso, mas eu acho que depois de que eu adquiri uma certa consciência das coisas, né, muito novo ainda, toda vez que alguém me pergunta o que eu espero da vida, eu respondo que é uma morte digna. Porque... José de Alencar, né? Eu não sei aonde, se eu li isso em algum lugar, eu não sei. Eu sei que a minha resposta sempre foi essa, e algumas pessoas, como assim? Você espera da vida, a morte? Cara, eu espero a única certeza que nós temos, cara. Agora, e peço que, se for possível, que seja de uma forma digna. Por exemplo, o que eu considero uma morte digna? Aquela morte que você não deu trabalho para ninguém, aquela morte que você não ficou sofrendo num leito hospitalar, numa UTI, você demorando pra caramba pra morrer, sabe essas coisas? Não, assim,
Cara, o cara tava vivo, morreu. Existe o que a gente chama de boa morte, que então, é basicamente isso. O que eu desejo da vida é isso. O resto, amigo, vai depender apenas das minhas atitudes, do meu esforço, sei lá. Agora a morte não. A morte não é bem assim. Então, boa morte. A gente estava falando mais cedo, né? Tudo tem dois lados. Com certeza. A vida tem um outro lado. E se a gente renega a morte, a gente renega a vida do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Magnus, agora vamos então falar de negócios. Né? Negócios envolvendo a morte, envolvendo... Né? É um dos maiores mercados do mundo. Não duvido. Hoje somos 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Pois é. Eu te garanto que nós teremos 7 bilhões de mortes nos próximos 100 anos. Hoje no dia de hoje, nós temos esse negócio tem 7 bilhões de clientes. Potenciais. Né? Tá, daqui a 100 anos, eles terão que ter sido atendidos. Sim. 100 anos. Talvez um caso ou outro de alguém que nasceu hoje vai ter 101. Vai ter outros que daqui 30 anos vão estar morrendo. Nasceram hoje, daqui 30 anos vão estar morrendo. De qualquer maneira, aliás, é bem capaz que mais de 7 bilhões serão... 100 anos, certeza. Muito mais. Porque nasce, vive 10 anos, 30, 40, 50, 90, 80, enfim. Tá aí para você ter uma ideia. Você que é um empresário e tal, mas o que tá aí, ó, um negócio. Como qualquer outro. Um negócio que não vê crise. Vê dificuldade, mas crise. Só que assim, você vai ter que ter expertise, né? Vamos dizer. E hoje eu estou conversando com um cara aqui que sabe muito sobre isso, apesar de ser basicamente uma pessoa nova no ramo. Tem 10 anos e pouco, talvez, lidando com isso, mas já deu para você entender que o Magnus é um cara aplicado, que foi atrás da informação, que se especializou nisso, e é por isso que ele está sentado aqui hoje contando essa história para a gente. Magnus, vamos lá então, falar de serviços póstumos. Perfeito. Né? Se você pensou nessa entrevista, provavelmente você deve ter pensado assim, tomara que o Leal me pergunte isso. O que seria isso para a gente começar a nossa conversa sobre serviços póstumos? Olha eu batendo na porra do microfone, cara. Ai, até eu. Então, o que são serviços póstumos? O que são serviços póstumos? Os serviços póstumos, Léo, é toda a rede de trabalho, exceto o cartório, porque eu normalmente coloco o cartório nisso, tá? A morte, ela ocorre no hospital. Isso é uma coisa que, às vezes, eu fui confrontado a entender, porque o serviço póstumo ele é muito mais uma rede de eventos, tá? Um circuito de eventos sequenciais do que lidar propriamente com a morte. Vamos lá, em 10 anos quase que eu estou completando, eu nunca vi ninguém morrer num cemitério e nunca vi ninguém morrer numa funerária. E isso até hoje, e olha que eu já visitei uma boa parte de funerárias e cemitérios no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, nunca escutei isso falado lá e nunca escutei isso falado no Brasil, que é um país continental. As pessoas morrem 80% em hospitais, elas morrem 10% nas rodovias e depois elas vão ter esses outros 10% em casa, no bar, em outros lugares. Pronto, então a gente sabe que as pessoas não morrem. E daí as pessoas me perguntam, Marcos, você faz o quê? Eu falo, sou consultor de serviço póstumo. As pessoas já saem se benzendo, fazendo sinal da cruz, falando, pelo amor de Deus, não quero nem conversar com você. Mas conversa com um médico que lida com a morte 10 vezes no dia e eu não lido nunca. Eu lido com a pessoa que faleceu, eu não tenho mais culpa no processo. Agora eu vou ajudar a família a passar pelo luto, tentar fazer um serviço para ela se lembrar das coisas boas. Mas então o serviço póstumo, para mim, ele começa no hospital, passa pelo cartório, que você tem que fazer os registros, passa pela prefeitura, que tem que tirar guias, aí você passa pela funerária, pelo cemitério e por fim pelo cemitério, pelo crematório e por fim retorna-se ao cartório para finalizar umas outras burocracias. Essa é a trilha do serviço póstumo, que pode ser maior se você não tiver o local do óbito e do destino final, cemitério crematório, não estiver no mesmo local, porque daí você pode envolver rede de transporte terrestre ou aeroviário. Inclusive, daí hoje você tem as companhias aéreas todas do mundo transportam esquife e isso faz parte de 5% do transporte aéreo mundial. Então a gente... Peraí, você está dizendo que 5% do transporte aéreo mundial de óbitos. De óbitos, cara? Dentro do bagageiro dos aviões vão esquifes,
que são caixões adaptados e recobertos com uma série de exigências pela ANAC ou pela autoridade aérea dos países para que possa ser transportado no bagageiro dos aviões. E, eventualmente, a gente já teve notícias de acidentes com isso. Jesus Cristo. Ué, esse é o que não vai reclamar do transporte, tá? Se o serviço de bordo não tiver bom... Se o cara tinha, por exemplo, tem gente que tem um desejo muito louco, né? Eu queria morrer com um acidente aéreo. Não, você não morreu com um acidente aéreo, mas depois de morto você foi transportado, o avião caiu. Mas o serviço póstumo, então, ele é muito grande. Mas hoje ele está focado. Ele está focado em quais áreas? Funerárias, planos funerários, que é um outro produto que pode ou não estar vinculado a uma funerária, aos cemitérios e aos crematórios. Esse é onde a gente trabalha mais, é onde as pessoas percebem o serviço póstumo. E é quem carrega a cruz da percepção do tabu da sociedade. Tá? Porque, como eu te falei, o médico e o cara do cartório... Acabou, já passou. Eles são glamorizados. Né? O raio gourmetizador de serviço póstumo ficou lá. Então, o médico que dá o atestado de óbito, que às vezes errou em um diagnóstico, que não conseguiu fazer um tratamento, que não reagiu a tempo, esse cara é semideus. Ele é respeitado, todo mundo quase pede autógrafo para médico. E, do outro lado, você tem um agente funerário que está cuidando de uma família, que não tem mais o que ser feito. Vamos lá, quando a gente recebe, não tem mais ninguém que pode resolver o problema daquela família. E se você falar com um médico, via de regra, eu não estou desumanizando a rede médica, até porque tem alguns muito bons, mas no geral ele vai até às vezes falar assim, não gasta com isso não, que é bobagem. Por quê? Porque essa é a visão da matéria que eles têm. Se você conversar com um psicólogo, ele já vai te dar outra visão. E se você conversar com profissionais funerários, você vai ter do médico ao terapeuta para te ajudar a tomar uma decisão. O que é isso? Para mim, que adotei uma abordagem um pouco mais humanizada e voltada para quem fica, que é aquela sua pergunta original, se há vida depois da morte. Sim, só que ela é terrível nos primeiros momentos. Quando você recebe... Isso para quem fica. Para quem fica. Quem foi... Quem foi tá resolvido. Espera que tenha... Uma certeza eu tenho, não paga mais boleto. Vamos lá, só para a gente matar essa questão. Para quem foi... Do ponto de vista religioso, se essa pessoa ela adquiriu umas dívidazinhas, ok? Se essa justiça não foi feita aqui, vai ser feita em algum lugar, porque dizem, tô falando assim, do ponto de vista religioso, que tem justiça divina. Na minha opinião, ela ocorre enquanto você tem vida, né? Mas vamos dizer que sobrou alguma coisa, então vai resolver para lá. Agora, se você foi um cara assim assado e tal, tipo um Jesus, então você já foi, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Essa é a vida proposta pela religião para depois da morte. E o serviço póstumo, agora, para quem fica... Ele não passa por isso, que é muito engraçado, que não existe pessoa que faleceu que era ruim. Com certeza. Você nunca vai ver num velório alguém falando... Isso era um canalha. Mas ele era tão bom. Pois ele era uma pessoa maravilhosa. E aí é uma percepção que eu aprendi no serviço póstumo, porque eu vi alguns velórios em que... a gente, às vezes, é obrigado a ceder espaço por questões de legislação de prefeitura, até porque a prerrogativa do serviço póstumo, seja funerário ou cemiterial, ela não é federalizada, ela é municipalizada. Então, quem define como deve ser, quem outorga as coisas, é o município. Então é um pesadelo burocrático o serviço póstumo, porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Nossa. Então nós temos pelo menos 10 mil legislações. Diferentes. Diferente, porque eu tenho a de cemitério e a de funerária. Sabe por que acontece isso, Magno? Sempre foi assim. Todas as constituintes que teve no Brasil, o serviço funerário sempre foi uma prerrogativa do município. E a de 88 só parou de citar. Ela não cita, mas ficou que é. Então, hoje o município, ele toma conta, ele legisla sobre isso. E é uma área que ninguém quer legislar, ninguém quer dizer que é o pai dessa criança, então fica muito solto. Isso é uma bobagem, né? É uma bobagem, porque deveria ser, olha, a morte é igual para todo mundo. Claro. A morte é igual para todo mundo. O serviço póstumo, ele vai seguir as mesmas premissas no território nacional.
Não tem por que eu dizer que tem uma lei no Rio Grande do Sul e uma lei completamente diferente lá. E eu não vou longe. Se eu pegar... A gente está em Goiânia, cidades conurbadas. Eu tenho Trindade, Aparecida, Bela Vista. As leis, elas são discrepantes. E quando vem outros eventos... A gente teve uma pandemia. Eu acho que depois você vai querer saber um pouco mais sobre ela. Com certeza. Como foi isso? Mas, por exemplo, a gente passou a ter cuidados sanitários com quem morria de Covid, que ninguém sabia do que era. E criou-se leis, e as leis sanitárias também são municipais. E aí a gente tinha uma tempestade perfeita, com legislações que não se conectavam. Uma pessoa morria em Trindade, mas tinha o plano funerário jazigo em Aparecida, tinha que passar por Goiânia, e daí pronto. Você tinha que atender 17 legislações para fazer um movimento de 40 quilômetros. Bom, Magda, é o seguinte, a essa altura do campeonato, se tem alguém na sequência do podcast se perguntando, mas o que eu faria? Como é que eu devo agir? Eu quero saber assim, não só a pessoa, um parente, um ente querido faleceu, o que eu faço? Não, antes disso, do antes até o sepultamento, né? Vamos dizer assim, o que seria aconselhável? Quais as providências que eu posso tomar com as pessoas em vida e qual é a sequência, ou qual o melhor a ser feito para resolver de forma mais tranquila, com menos dor e tal. Léo, isso aí me toca numa parte que eu gosto muito, numa parte que eu sinto falta. Mais próximo do microfone, aí, tá ótimo. Numa parte que eu sinto falta, porque eu aprendi que as pessoas pararam de conversar isso em família. Eu não sou... Ninguém quer falar que é doador. Essas coisas pararam. E quando você vai decidir um serviço póstumo, se você não tem uma imagem do que aquela pessoa queria, você não consegue tomar uma decisão adequada. E você vai ficar podendo se remoer e se questionar se você fez o certo. Então, o ideal é que, se for possível, converse com a sua família, converse com as pessoas. Fala, se você morrer amanhã, o que você gostaria? O que você gostaria que fosse feito? Esse é o primeiro passo. Porque daí a gente começa a tirar o elefante branco da sala e tornar aquilo normal. E você vai escutar, eu queria um barril de chopp no meu velório. Eu vou responder essa pergunta para você como se estivesse perguntando para mim. É o seguinte, eu vou pegar uma das coisas que eu faria, certeza que eu vou fazer, é o seguinte. No boteco que eu frequentar, como se fosse hoje, por exemplo. Então, como é o movimento? Vou pegar uma grana lá, vou falar pro dono do boteco, vou deixar uma grana aqui, pago já, o dia que eu morrer, entendeu? Você vai chamar a galera que vai dizer assim, essa é por conta do Leal. Hoje tem churrasco e cerveja e o capeta aqui o dia inteiro pago pelo Leal, tá pago já. Ele falou que quer todo mundo se divertindo, brincando, falando, contando as mentiras que ele falava, as piadas, sei o quê. Ele não quer saber, eles querem que vocês usufruam desse negócio. Isso eu tô falando que vou fazer, eu vou deixar registrado, eu vou fazer isso. Tem muita gente que quer isso, sabe, Léo? E tem gente que me pergunta, eu posso botar um barril de chopp no velório? Eu posso botar um sanfoneiro para tocar? Eu posso convidar um cantor? Eu falei, olha, você quer? Você vai se sentir bem com isso? Você não vai incomodar outras, porque hoje não tem... Hoje você não está preocupando com ninguém. Faça o que você acha que deve. Não tem essa de não pode. Não, mas é porque eu não vejo ninguém fazendo. Olha, as noivas casam de branco. Mas se uma quiser casar de vermelho, você não vai ver ninguém... de preto, de roxo. Ninguém vai falar nada. Vai falar... como é que fala assim? As mimizentas da vida vai falar, não devia, isso. Mas ela tá feliz? Ela queria isso? Ela teve a coragem de fazer? Pronto, tá feito. O serviço póstumo é igual. Eu escuto gente falando, olha, eu queria ser transformado em cinza e jogado no rio. Eu queria ser transformado em cinza e jogado em cima de uma montanha. Eu queria ser enterrado debaixo de uma árvore. Tem um monte de desejos. Ou então eu queria ser sepultado na cidade que eu nasci. Tem um monte de desejos que as pessoas têm para ela e elas não falam porque acham que vão ofender. Ou que elas acham que vão ser mal interpretadas. Isso é mais um assunto como qualquer outro. A gente tem que aprender, eliminar os tabus, porque a gente vai evoluir, falar sobre sexo, falar sobre droga, falar sobre religião, falar sobre política, sobre futebol e sobre morte na mesa do jantar. Não tem por que a gente negar. Cara, é só uma conversa. E isso vai trazer tranquilidades, porque olha,
A gente vê alguns velórios que eles não fazem sentido. O cara era um professor, o cara era um reitor de faculdade, a família. Eu quero um velório só para a família. Ah, por quê? Porque eu não quero aquele monte de pessoa visitando. E não faz sentido porque você vai criar... essa pessoa foi um ponto de conexão, ela foi referência de milhares de pessoas. Ela formou mentes, almas e caráter por anos e anos. E essa pessoa queria ter um direito de se despedir. Mas a família proíbe. Ah, mas teria solução? Teria. Eu poderia propor para ela 2 velórios num só. Um momento mais aberto ao público e um outro mais particular, mais restrito à família. Então isso a gente consegue entregar e fazer com que as pessoas percebam. Ok. E tem gente que é ao contrário, que não quer ter um momento familiar, que ela só quer, de preferência, nem avisa os parentes, fala assim, olha, dá para sair do hospital e ir direto para o cemitério? Ou seja, ela não se permite um momento de contemplação, de despedida, de resolução. Porque, Léo, a maior verdade que tem é que a gente não faz o velório para agradar aquela pessoa que partiu, ou falecido. Mas eu já vi inúmeras vezes aquele filho que tem 58 anos e o pai faleceu, ele se jogar em cima do pai morto e falar assim, pai, eu nunca te disse isso, mas eu te amo. Ele está falando pro pai, ou ele está pela primeira vez evoluindo, amadurecendo emocionalmente? Aquele momento levou ele a isso. Ele está resolvendo coisas com ele, porque depois é só uma foto, é só uma lembrança. Você não tem mais o corpo presente, você não tem mais a pessoa ali para você abraçar. Aquela referência. Para você dar um beijo na testa, para você falar muito obrigado. Isso foi importante para mim. Então, eu falo, nós somos a cadeia de serviço póstumo, às vezes ela é confundida, mas ela é uma rede de eventos, onde a gente escolhe um local para fazer uma homenagem, onde a gente prepara o homenageado, onde a gente coloca ele num espaço diferenciado, a gente recebe as pessoas, decora o ambiente, tem um ritual de homenagem e depois libera ele para a morada definitiva. Então essa é a verdade sobre o serviço póstumo, que as pessoas às vezes enxergam de uma forma meio macabra. E existe por quê? O serviço funerário no Brasil, até a Constituinte, enquanto existia o INAMPS, ele era pago, uma parte era pago pelo Estado. Então as funerárias, elas tinham condições de receber valores melhores. Hoje, o serviço municipalizado, a prefeitura faz licitações a valores pífios. Então, se você for precisar de um serviço funerário municipal, a maioria dos municípios concede para pessoas carentes, né, que não tem posse, daí um agente social vai fazer a avaliação, mas ela vai te entregar um serviço funerário tão terrível que é o que marca o mercado, que é o que impregna como, nossa, mas esse serviço funerário é horroroso. Não, é o serviço funerário vendido para a prefeitura em licitação, igual o café vendido de licitação é intragável. Então todo serviço que ele é adquirido pelo menor valor, depois de um leilão, depois da Bacia das Almas, ele não tem qualidade. Então aí vem a evolução do serviço póstumo que, imagina, você está numa cidade que tem 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, morre menos de uma pessoa por mês. Como é que você vai pagar funcionário, aluguel, carro, tudo, e transferir todo o custo fixo daquilo para aquela pessoa? O serviço póstumo vai custar 20, 30 mil. Então, o que foi desenvolvido? Teve uma grande sacada. No passado, a gente desenvolveu o consórcio funerário, que várias pessoas se juntavam e criava uma contemplação. A pessoa ganhava, a funerária recebia como se fosse pré-pago e gerava crédito de contemplação para quando eventualmente alguém falecesse. Isso era bacana. Depois de um tempo, percebeu que esse modelo precisava evoluir e ele virou o plano funerário. E hoje é o produto que eu mais recomendo que as famílias tenham, é ele. Ele não resolve os seus problemas, mas ele diminui muito, porque você vai procurar uma empresa funerária num dia que você está tranquilo, que você está com a mente no lugar, que você não está tomando decisões emocionais, você está tomando decisões racionais, você vai escolher a funerária que te atendeu melhor, que tem um custo-benefício mais adequado, ou que tem o produto que você acha que faz sentido, que tem os outros benefícios. E daí quando você... Ou seja, você escolhe isso quando está todo mundo vivo. Quando está todo mundo vivo.
E daí, eventualmente, daqui um dia ou 50 anos, alguém da sua família falece, você está pagando parcelas que cabem no bolso. Hoje no Brasil elas estão variando entre 30 e 100 reais, a depender dos benefícios, de quantas pessoas colocam, da qualidade do serviço, da quilometragem que a pessoa cobre, que aquela empresa cobre o deslocamento. Então ela vai colocar isso daí e vai falar assim, isso está pago. E você está pagando aquele valor para que na hora que você tiver o infortúnio de ser visitado pela morte, você não tem que fazer aquela via crucis totalmente desinformada, porque é uma coisa que eu brigo na escola. A gente aprende a fórmula de Bhaskara, que não caiu nem no meu vestibular, passei 3 dias para aprender aquele negócio, não caiu nem no vestibular, nunca usei, meu professor não botou na prova, mas eu não aprendi a escriturar um apartamento, eu não aprendi a economia financeira doméstica e eu não aprendi o que eu tenho que fazer quando uma pessoa morre na minha família. Ou seja, 3 coisas básicas que a gente acredita que vai precisar fazer em vida, a gente não aprendeu. E isso cria o desconhecimento, cria oportunismo para pessoas mau caráter. E existem empresas que se valem desse desconhecimento nosso. Então, o plano funerário, além de te dar uma tranquilidade financeira, porque se você só vai gastar mais se você quiser, você poderá fazer upgrade, melhorar o que você já contratou, mas se você não quiser, você já está com um serviço pago. Então, o seu dispêndio financeiro, ele é bem reduzido. E você também não vai cair na possibilidade de cair na mão de um enganador, de um charlatão, de um malandro, que existe picareta, em todos os segmentos. Com certeza. Né? Então, você fazendo Meu amigo, isso... tem padre picareta, pastor picareta, médico picareta, advogado picareta, administrador, radialista, jornalista... cientista. Não ia ser nessa que não ia ter, né? Tem tudo, todas as profissões têm picaretagem, todas. Então não seria nesse serviço, ainda mais levando-se em consideração que o picareta sabe que o tumulto emocional nessa hora é terrível, cara. E aí pronto, aí você tem a vítima pronta para ti. Os estudos mostram, e aí varia um pouco, né, Léo? Porque é o seguinte, o impacto é maior no que eu amo mais. Então, quanto maior é o meu amor por quem parte, mais eu sou vítima. Impactado imediatamente, mais a minha capacidade cognitiva desaparece e mais tempo eu demoro para me recuperar. Isso tem estudos de psicologia que são especialistas em luto que conseguem chegar que para você se recuperar de um luto de parentes de primeiro grau varia de 1 ano a 7 anos. Então, ou seja... Cara, tudo isso? Tudo isso. Às vezes você vai ver uma esposa que perdeu o marido ou um pai que perdeu uma filha demorando 7 anos para fazer as pazes consigo mesmo, para aceitar aquilo na última instância. Porque todas as cobranças virão, né? É engraçado isso, né? Eu não precisava ter feito aquilo. Aquele dia eu falei isso, não precisava. Aquele dia eu deixei de fazer isso. Eu disse não tal dia que eu poderia ter dito sim. Quer dizer, é uma canseira bruta. É uma ressignificação. A gente tem que reconstruir tanta coisa dentro da gente. É por isso que falar da morte, né? Por isso que isso deveria ser uma coisa muito mais natural do que é, pra gente não ter todos esses pepinos para depois, entendeu? Mas enfim. Bom, ainda nesse mesmo raciocínio, que eu tenho certeza que as pessoas devem estar... Tá, mas espera aí. Você falou... no plano funerário e tal, que pode ser de 30 a 100 reais e tal, mas o que o plano cobre? O basicão e o mais básico e o melhor. O que ele cobre exatamente? Tá. Aí eu vou fazer uma separação, porque existe a lei dos planos funerários, que ela foi criada em 2016, e ela obrigou algumas empresas a se adequarem de um outro formato mais fechado na área de serviços póstumos, enquanto antes dessa lei, os planos funerários eles chegavam a parecer planos de saúde. Oferecia dentista, clínica, desconto em exame médico e tal. Isso ainda existe. Mas eu vou falar assim, você pode até procurar isso como bônus, mas eu acho que ninguém deve procurar uma empresa funerária e fazer um plano funerário com esse objetivo de ganhar descontos em vida, porque isso é um barato que vai sair caro, tá? Independente, ela pode ter, mas o que você tem que avaliar na contratação, o que ela vai te entregar como serviço póstumo. E daí, basicamente, você vai olhar o quê? Primeiro, é a urna, que é o produto mais caro do serviço póstumo. Tá? Eu tenho, por exemplo, a gente encontra urnas de R$800 até R$30 mil para vender em Goiânia.
uma urna de 30 mil reais? De 30 mil reais. Tem alguma tecnologia, alguma coisa? Algumas até tem, mas tudo tem a ver com a composição, o carinho, o acabamento. Por exemplo, nós estamos falando de urnas feitas de madeira de lei, com acabamento em cetim, com trabalho à mão, com ferragem italiana, que vem de um artesão da Florença, então assim, da Toscana, perdão. Então você vem evoluindo o serviço posto, e daí você fala assim, por quê? Por que tem isso? Porque tem gente que acha que o familiar dele merece. Não é uma questão... não dá para questionar, né? Não dá para questionar, porque, tipo assim, cara, essa pessoa representava isso para essa pessoa. Algumas pessoas. E eu até brinco, sabe, Léo? Às vezes a gente vai voltar lá no negócio, mas para valorizar, eu já acompanhei serviços funerários que a pessoa chegou, botou a chave de uma Dodge Ram na mesa, botou um iPhone 14 em cima da mesa, e tudo e você vê que a pessoa nunca trabalhou na vida, tudo veio do pai, e quando o pai faleceu, ele falou, gastou R$1.500 com o serviço funerário do pai. Eu não sei. Se tiver alguma chance de voltar e puxar o pé e dar um sarrafo, o velho devia voltar, sabe? Porque eu acho desrespeitoso. Você ter... porque ainda mais quando você tem, né, cara, e poderia fazer... Eu falei, tá, mas peraí, cara... Não precisa comprar o de 30 mil. Não é... Mas você faz assim, um velório um raciocínio, vamos dizer, um raciocínio simples, assim, cara. Os amigos dele vão estar lá. As pessoas vão estar lá. Cara, eu queria que meu pai fosse visto da melhor maneira possível, sabe? Isso. Literalmente entendeu? É isso. Agora, se você não, enterra esse velho logo, já foi. Cara, que doideira, cara. Se fosse um desejo do pai, olha, eu não quero que você gaste nada comigo. Me bota num saco preto, me joga no canto da estrada. Ainda assim a gente não poderia pela legislação. Mas aí seria uma outra coisa, a pessoa estaria resolvida com ela. Mas eu duvido que seja o caso. Tá? Assim como eu vi isso inúmeras vezes. E a gente tem sempre que pedir para essa pessoa refletir. Se fosse ao contrário, se fosse você que tivesse falecido, seu pai que tivesse vindo, seria isso que ele ia comprar para você? Com certeza não. Não. Então, são coisas que o serviço funerário qualificado, ele vai poder ajudar as pessoas a tomarem boas decisões para que eles não sejam questionados. Porque depois vai vir o irmão, o tio dele, o primo dele, falar, mas, pô, seu pai não merecia coisa melhor? O que aconteceu? Vocês estão precisando de dinheiro? Não. Mas isso aqui eu vi o serviço público da minha cidade lá ser melhor que isso. Então você vai ser confrontado e depois não tem como refazer, sabe, Léo? Claro. Não tem, não, peraí, cancela, volta, amanhã vocês voltam, eu vou levar para a funerária de novo, nós vamos recomeçar. Não dá. Então, são 24 horas que tudo tem que ser muito pensado. E aí o que você falou, o cara está com emocional abalado. Então, voltando lá ao plano funerário, então ele já vai te garantir a urna que você previamente escolheu, que ela está definida no plano, o local de velório, que provavelmente vai ter uma capela velatória, vai permitir que você faça em algum lugar, que você banque a despesa, ou na sua casa, ou numa igreja, ou em algum lugar, provavelmente isso vai estar incluso, leva-se toda a paramentação, todos os equipamentos, toda a decoração, vai estar incluso as flores artificiais ou naturais, coroa de flor, decoração em flor, vai estar incluído toda a paramentação, as ferragens que se usa para apoiar a urna, às vezes mesas para levar, cadeiras, transporte, lanche, o deslocamento, porque às vezes a pessoa vai ser sepultada em outro lugar ou ela morreu em outro lugar, a gente tem que buscar ela. Existe hoje a gente chama de somatoconservação, que são várias técnicas de conservação do corpo de quem faleceu, que elas são desde a formolização, que é aplicar formol na pessoa para retardar o início da decomposição, passando pelo embalsamamento, que foi muito conhecido, que é aquela incisão em Y, que você faz o preenchimento da pessoa, prepara, retira as vísceras, e aí também diminui, atrasa a decomposição. E hoje nós temos um processo chamado tanatopraxia, que daí Tanatopraxia. Ele é um procedimento que foi criado por um médico, ele já tem muito tempo, ele troca a maior parte dos fluidos, principalmente do sangue da pessoa que faleceu, substitui por um outro tipo de fluido, que é um fluido seco, como se fosse aquele para lavagem a seco, então ele não tem água na composição, e esse fluido, então a gente remove a umidade do corpo, mas inclusive ele acrescenta muita humanização, porque como a gente preenche com outro fluido, perdão gente,
ele vai acabar aumentando a pressão nos capilares. E o que isso faz? Falando em bom português, quando a pessoa falece, o corpo vai criando aquela cara decrépita, né? Ele vai ficando com que a gente chama de cara de morto, de falecido. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a morte vai entrando, os capilares vão perdendo pressão, a gente não bombeia tanto, eles vão se fechando e a gente vai ficando com a cara murcha. Como o profissional ele vai fazer essa reinserção de fluidos, ele faz até massagem na bochecha, tudo para que ele irrigue e ele abra os capilares. Então você vai ter uma pessoa no velório com aparência de quem está dormindo. Entendi. E isso cria a possibilidade de você ter uma criança, de uma pessoa, você ter aquela visão da pessoa que faleceu, que vai ajudar você a passar pelo luto muito melhor. Tá? Então a tanatopraxia ele é um agente. A função dela é diminuir a velocidade da decomposição, né? Ela vai sanitizar o corpo, porque ela para de transmitir doença. A pessoa que passa pela tanatopraxia, ela não é mais um vetor de nada. Ela podia ter tuberculose, hepatite, AIDS, ela não vai mais transmitir nada disso no velório. E você vai ter uma pessoa com um semblante agradável, para você passar horas e horas se despedindo, conversando, segurando na mãozinha, com toda a segurança do mundo. Isso pode estar incluso no seu plano, é importante verificar, tá? E daí você tem as quilometragens, daí alguns vão incluir transporte aéreo, cobertura nacional, outros não, tudo isso. Se a funerária também tiver um cemitério no mesmo grupo, ou um crematório... Como é o caso da Fama... A Fama tem o cemitério e você, por exemplo, aqui em Goiânia, você também tem o Vale do Cerrado, né, que tem cemitério crematório, tá? Então você pode ir lá verificar se eles têm esse produto já com essa outra etapa. Mas normalmente a família tem jazigo. É normal, principalmente uma família que está estabelecida no município há algum tempo. Engraçado que tem o jazigo, mas não quer falar de morte, né? É engraçado isso, né? As pessoas estão lá aquele negócio a vida inteira e tal, só que mas ninguém quer falar. E é tão engraçado que aqui em Goiânia eu já presenciei casos que quando a família veio nos contratar na Fama para fazer o serviço como se fosse a gente chama de particular, ou seja, a pessoa não teria o plano, quando a gente joga o nome no sistema, a pessoa tinha o plano com a gente. E daí eu falo assim, você não sabia? Não, meu pai nunca contou. O cara fez para a família inteira, tá todo mundo protegido e ele não conta. É como se você tivesse um plano de saúde. Eu acho que as pessoas entendem. Como assim? Tá pensando que eu vou morrer? As pessoas é isso. Eu já tive casos de esposas que voltaram na funerária e mandaram cancelar o plano porque ela não aceita ter um plano funerário. Como se eu botar um cadeado fosse trazer o ladrão. É tipo assim, não, porque se eu tiver um plano eu vou morrer. É mesmo. E se eu te disser que sem plano, com plano... Com plano de fazer plano, entendeu? Sem plano de fazer plano. Que eu dou para qualquer um. Sem plano de fazer plano, com plano, entendeu? De qualquer jeito, não adianta, jovem. Pelo menos por enquanto. Como é que eu falo? Olha, você vai fazer o plano, você vai morrer. Engraçado assim, quando alguém fala assim, cara, mas se de repente alguém viesse aí com alguma coisa que pudesse passar a nossa vida sei lá, de 80 para 800. Ok, e no 801 ia acontecer o quê? Não, e a gente pode até tornar a nossa vida saudável. A medicina tem prolongado a nossa vida. Hoje, Léo, hoje o ser humano está previsto que ele tem uma capacidade de longeva de 80 a 100 anos. Né? Tanto que a nossa aposentadoria agora ela já é absurda. Mas por que eu sepulto tantas pessoas? Por que eu faço tantos velórios de pessoas de 18, de 28, de 40 anos? Ou menos. Porque, independente do quanto que a medicina vai evoluir, a gente ainda tem hábitos que não são saudáveis. Doenças genéticas. A gente tem doenças que vêm genética. Você tem as doenças que não são genéticas, que elas são as viroses, alguma coisa que pode criar as catástrofes. E você ainda tem um acidente de trânsito, você tem uma bala perdida, você sempre vai ter. A gente não vive num mundo seguro. Nunca foi, né? E o único pré-requisito para morrer é estar vivo. E todo mundo que está escutando isso agora cumpre o pré-requisito. Sai de casa, né? Sai de casa, você pode não voltar. Não, o cara tá aqui conversando, fazendo um podcast, ele dá um piripaque nele, acabou, já era. E não tem como a gente saber. De novo, a gente não quer, inclusive eu costumo falar que se tem uma empresa que torce por você, é a funerária. Claro, Porque se você paga o plano,
Você vai continuar pagando, ela vai receber o dinheirinho dela sem ter que te entregar o serviço. O que você acha? Se você não paga, ela torce para você morrer. Porque daí a única forma dela ganhar dinheiro é se você morrer. Então você quer ganhar um torcedor? Oh, cara, boa. Essa eu gostei. Isso é uma boa arma de marketing. Se você quiser um torcedor... Se você quer alguém torcendo para você continuar vivendo, faça um plano funerário. É óbvio, porque você fez, não morreu, lucro total, jovem. Entendeu? Isso é garantido. Você vai ter gente torcendo para você. Aliás, nem seus filhos, nem ninguém torce tanto para você continuar vivo. Aliás, se algum dia, por algum motivo, não sei, né? A gente nunca sabe, né? Se eu for ter montar um negócio desse, eu vou contratar uma equipe, entendeu? É só para ficar rezando pelos meus clientes. Ué. Ó, levar a carteira de cliente lá no padre na missa de domingo. Eu tenho uma equipe lá que reza o tempo todo para os meus clientes não morrerem. Ué, tá certinho, é isso mesmo. É real, não tem ninguém que vai torcer mais para você do que o pessoal da funerária que você pagou pro lado. Mas aí, o cara, então vamos lá, vamos adiantar um pouco, né, assinar nessa questão. Então, já sei, primeira coisa, você deve fazer um plano funerário em vida, para todo mundo. Não espera ninguém morrer não, né? Faz em vida e tal, vai lá, escolhe o que você quer, o que você não quer. E pode fazer as contas, vai ficar mais barato. Tá cabeça tranquila e tal. Pode fazer as contas. Ok, o plano funerário você paga ininterruptamente. Ad eterno. Enquanto você quiser ter cobertura, é igual plano de saúde. Não chega uma hora que você para, não. Se você parar, perdeu a cobertura. Com a diferença que plano de saúde, conforme você vai ficando mais velho, ele vai ficando mais caro. Isso não acontece planos funerários. No plano funerário. Então e esse preço, segundo o Magnus, que é um consultor top, né? O Magnus é top mesmo, entendeu? Então é o seguinte, segundo ele, isso vai de 30 a 100 reais, mais ou menos, né? Dependendo do serviço. E os de 50 reais costumam ser muito bons, tá? Aí, 50 conto por mês, você já resolveu o problema de uma pessoa, né? De 5 ou 6. É mesmo? Mas você inclui um grupo de pessoas nesse contrato, não é 50 reais por vida, é 50 reais por uma família. Então presta bem atenção. Se você for pensar, não dá 10 reais para cada um. Então presta bem atenção. 50 reais você protege a sua família, você protege todos os que vão viver, os que vão continuar vivendo. Porque realmente é uma canseira. E aí, Magos, então, só para a gente ter, assim, para ficar muito claro, a pessoa faleceu, você aciona o plano funerário. E aí, nessa hora, o que acontece? A funerária, ela vai a depender do município, ela vai poder te ajudar com a documentação ou não. Goiânia, a funerária não pode te ajudar com a documentação, mas ela pode te passar o passo a passo para você não ficar batendo cabeça. Porque, por exemplo, se for no final de semana, se for de madrugada, tem poucos cartórios que são de plantão e eles revezam. Então você tem que saber qual que é. Então a funerária vai te falar, você vai em tal lugar, você vai fazer isso, você vai pegar tal documento, você não paga nada para ninguém, porque é muito normal alguém te falar, esse documento tem taxa, e eles não têm. Tá? Então, se você pagar algo para alguém, você vai estar sendo enganado, vai estar sendo lesado, e a funerária consegue te proteger disso daí. Então é o melhor produto que existe, porque ela te dá tranquilidade, te economiza valores e te faz não perder tempo e não ser enganado. Então você vai nos lugares certos e retira tudo. Se em algum município, alguém estiver escutando a gente, por exemplo, no interior de São Paulo, e lá a maioria das funerárias pode inclusive pegar seus documentos, ir no cartório, resolver, faz uma procuração ali na hora, de mão, tira uma foto, pega a cópia do documento e sai resolvendo tudo para você. Então em alguns lugares isso é permitido. O que seria muito bom se fosse permitido em todos os lugares. Isso, eu concordo um pouco com a proibição, porque já houve um período em que as funerárias se apropriavam de DPVAT. Eu me lembro disso. Isso prejudica a família. Então eu entendo onde existe a proibição. Ou seja, isso já era picaretagem, né? E grande. E eu não vou dizer que não continua existindo, mas, por exemplo, aqui em Goiânia já é muito difícil de acontecer, porque você precisaria de enganar a família o processo inteiro. Né? Você não consegue falar, tem que assinar esse papel para mim, você tem que reconhecer esse papel em cartório. É possível de acontecer? Porque a pessoa está num momento emocional frágil. Então ela poderia, inclusive, transferir todos os bens dele para outra pessoa.
Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque isso é uma parte para um jurídico, para alguém discutir. Rapaz, a gente, quando fala de picaretagem, de funerárias e tal, essas coisas assim, você pensa, cara, até nessa hora, né, tem picareta, mas a bandidagem não tem limite, né? Vou abrir aqui um espaço para contar uma história que aconteceu comigo nos anos 90, mais ou menos, eu não me lembro exatamente quando foi, mas um amigo meu me convidou, porque a mãe dele havia falecido naquele hospital, naquele cemitério municipal, né? Aí eu fui lá no enterro, tal, né? Fiquei por ali e tal, assim, no momento em que eles foram fazer o sepultamento, eu me afastei, assim, mais ou menos uns 30 metros, né? Porque aquela hora ali é um negócio de família mesmo, né? Um trem, enfim. Aí tô lá, esperando terminar, né, e tal. E aí eu vi um carro funerário entrar pelo outro lado do cemitério. E ele parou com a frente do carro assim, virado para o local onde eu estava, a mais ou menos uns 60, 70 metros. E duas pessoas estavam terminando de arrumar a cova, né? Beleza. O cemitério municipal é a cova. Aí o que aconteceu? Saíram dois caras de dentro do carro, certo? Foram para trás do carro, que é do funerário. Não dava para eu ver porque estava... Mas aí eles tiraram a maca daquelas que tem rodinha, né? Tiraram a maca, tiraram de dentro do carro um sujeito negro, mais ou menos 1,80 m, por aí, porque era um sujeito grande, chegaram com a maca do lado da cova e jogaram ele dentro da cova, sem nada. Caramba! Desse jeito. Isso foi nos anos 90, lá naquele cemitério... municipal. Aí, cara, eu olhei aqui e falei, não acredito que está acontecendo comigo. Peguei o telefone na mesma hora, liguei para uma pessoa que estava no ar numa determinada emissora, fizemos uma denúncia e tal, moral da história. Nesse momento que eu estava fazendo, eu estava lá, estava acontecendo naquela hora. Aí, uma coveira, que eu nem sabia que existia, né, pensava que era só coveiros, ela chegou assim do meu lado e falou assim... Olha, mas assim, né? Falei assim, ó, se pesquisar vai encontrar muito mais gente desse jeito. Aí, se eu não estou enganado, na época, o prefeito de Goiânia era o Darcy Acorce, se eu não estou enganado. Eu sei que eles foram fazer uma investigação, cara, e encontraram não sei quantos, 30, 40 enterrados ali nessas condições. Ou seja, eram pessoas humildes, pessoas pobres, muitos deles... sei lá, né, indigentes e tal, que a prefeitura bancava o serviço, mas que na hora... Não recebia. Recebia isso. Você acredita? Eles jogaram o sujeito nu na cova. E não tem justificativa. Jogaram assim, ó. Não tem nenhuma vantagem. De qualquer jeito, joga de qualquer jeito, como se estivesse jogando um saco de batatas lá. Cara, essa imagem, eu nunca mais consegui limar isso da minha cabeça. Sempre que eu vou falar sobre qualquer coisa relacionada a isso, eu me lembro dessa história. Então, eu estou contando isso aqui agora para que você entenda que picaretagem tem para todo lado e de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Então, no caso de serviços póstumos, o melhor a fazer é tomar todas as providências antes. Cabeça fria, tranquilo, um dia comum, um dia qualquer, segunda fala, vou lá, escuta, como é que é esse negócio aí? Quero fazer para minha família, tá, 50 por mês, acabou, pronto, tá feito. Você tem... Agora, quando acontece a possibilidade de você cair num golpe, né, num serviço mal arrumado, um trem de picaretagem, um negócio que não é profissional, é muito grande. Então, é mais ou menos nesse sentido. Imagina, em Goiânia tem 14 funerárias. Como é que você vai pegar preço em 14 funerárias? No dia que a pessoa faleceu? Se você perder só uma hora em cada uma, você está perdendo 14 horas. Se você perder um dia, você não vai fazer orçamento. Se você fizer por telefone, você vai receber, eu tenho uma urna de R$500. Aí quando você vai ver, ela é de papelão. Aí você vai reclamar que você comprou mais barata? Não dá. Então, você tem que ter claro na sua cabeça o que você precisa para aquele serviço. Isso tem que ter sido discutido com a família antes. Porque hoje você tem urnas que são de madeira, de MDF, de aglomerado, de papelão. Você tem urnas com cristal Swarovski escravejada, com parte de coisas banhadas a ouro, tem com madeira de lei. Você tem flores artificiais, você tem roupas que a pessoa vai escolher.
Se ela vai querer comprar a roupinha lá da funerária, se vai querer buscar de casa. Se tem uma roupa que faz sentido. Porque hoje em dia a gente vê, se você for num velório de um jovem hoje em dia, você vai ver que ele tá vestido de um terninho. E a maioria das pessoas vai falar assim, nossa, mas esse menino nunca botou uma gravata na vida, nunca botou um paletó, quem que é ele aqui dentro dessa urna? E por quê? Porque às vezes o agente funerário ele quis vender um serviço completo, falou, não, mas para quê? Mas era muito melhor que a identificação da pessoa continuasse existindo. Uhum. A gente se preocupa... Porque ele vai ser visto lá pelos amigos dele, pelas pessoas que o conheciam. A gente se preocupa com a barba, com a cor do batom que vai passar, perfume... Porque a gente já viu casos em que a senhora ela nunca usou um batom vermelho na vida. E aí chega lá... E aí chega lá, tá lá um batom vermelho, a dona Maria, e a filha dela dá um chilique dentro do velório, porque assim, quem transformou minha mãe numa puta? E acontece, sabe, Léo? Isso acontece. Imagino. E por quê? Porque eu não tenho um cuidado antes, eu não discuto as coisas antes, e quando eu sou entrevistado pelo agente da funerária, se eu não falo o que eu quero, vai ficar... imagina, eu fico um mês na UTI, tô com a barba grande, aí eu vou lá pro necrotério, a funerária me busca, nossa, esse cara ficou um mês na UTI, essa barba não é dele. Aí ele pega lá e arranca tudo, chega aquele pelado lá no... O cara falou, mas ele sempre teve barba, o que aconteceu? Quem que é esse cara aqui dentro? Entendi. Então a gente precisa falar, eu quero com barba, eu quero sem barba, eu quero com bigode, eu quero com a minha camiseta do Corinthians, eu quero com a camiseta da Fórmula 1, eu quero de bermuda, eu quero de chinelo. Tudo isso tem que... Olha, eu não quero flor amarela. Eu já vi casos em que uma senhora tinha sido traída e o símbolo da traição era uma rosa vermelha. Pronto. Encher de rosa vermelha. Cheiro de rosa vermelha. Parece até o capeta. Você imagina o desespero que é para a família quando você imagina. Então tudo tem referência. E outra coisa, né? Como o Brasil é um país muito, digamos assim, vamos dizer, religioso, né? O povo tem muita... Enfim, aí pronto, tem essas coisas de religião envolvida, aí é que fica terrível atender, né? Rosa vermelha, mas como assim? Isso é coisa de pomba gira, entendeu? Não, você escuta de tudo. E tem que ser respeitado porque é a família. Ela é soberana na tomada de decisões. O que eu faço, se eu for um profissional funerário, um profissional de serviço póstumo capacitado, o que eu faço é fazer pequenas indagações. Falar, olha, você considerou que isso pode ser interpretado assim? Você considerou que tem uma outra possibilidade assada? Olha, o padrão que a gente usa é diferente. Então eu posso trazer para a pessoa que ela faça uma revisão de algumas decisões que a gente entende que pode ser problemático. Mas afinal, não interessa o que significa, não interessa o que os outros pensam. Para mim é assim, acabou. A decisão da família é soberana. A gente não vai interferir, porque é ela que vai lidar com qualquer coisa decorrente disso depois. Claro. Aí eu vou partir para o próximo atendimento, o agente funerário vai partir para a próxima família e a família fica com todo o ônus profissionalmente, para a funerária, vida que segue. Vida que segue. Ou seja, as consequências das decisões que a família toma é com ela. Tá. Magnus, você é um consultor de serviços póstumos atendendo empresas, atendendo profissionais da área. Ou seja, isso significa que você se especializou, que nesse meio tempo você foi atrás da informação e que você criou, então, adquiriu um know-how nesse assunto. Quantas e quais, se você puder citar, estruturas funerárias você dá consultoria hoje no país? Olha, hoje, em paralelo acontecendo... Eu acho que eu estou ajudando 22 empresas, 23 empresas a estarem se qualificando e entregando serviços melhores para a sociedade. No total, a gente já passou de 150 empresas atendidas. Atendidas. E a vida dessas empresas, após esse trabalho que você faz, após essa consultoria, você nota que essas... Porque no Brasil a gente tem aquela coisa da empresa familiar, aquela empresa que nasceu ruim,
cresceu ruim, continua ruim, e se alguém chegar lá e propor melhoras, é capaz deles até te agredirem. Eu conheço muito isso na área de comunicação, então, cara... O cara não quer um consultor, ele quer um certificador. Ele quer falar, não, olha, eu sou bom. Meu negócio é o melhor do mundo e tal. Uma vez eu fui conversar a pedido de uma agência de publicidade, eu fui conversar com um empresário que dava muito problema para a agência, né? Um cara desses que, né, assim, não tinha campanha que servisse, as que servisse, o cara metia o pau, ou seja, era um cliente muito complicado. Aí me chamaram para ir lá. Aí eu fui. Aí fui com uma pessoa da agência, cheguei lá, grande empresário, né, o cara. Aí sentamos lá, que é o Leal, o negócio dele é comunicação, tal, né, assim, enfim. E ele veio aqui para tentar entender essa nossa relação, tal. Aí o cara começou, não, porque essa agência, não sei o quê. Essa agência, porque eu fiz, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui eu tinha que mudar, isso aqui ou seja, tudo ele. Aí, num determinado momento, eu fiz 2 perguntas para ele. Num determinado momento, eu falei, escuta, mas e aí? A sua comunicação, a sua propaganda, né, tá te dando resultado? Mas tá, sabe, cara, é muito ruim, sabe? Eu falei, então tá muito ruim. Aí eu falei, o senhor sabe por quê? Aí ele não respondeu. Bom, você veio aqui foi para isso, né? Eu falei, foi. E eu já sei por que a sua publicidade é muito ruim. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque é você que faz. Você já reparou que é o senhor que faz a sua publicidade? Tudo que chega o senhor modifica, muda. O senhor adequa a sua comunicação ao seu entendimento. E quando o senhor faz isso, o senhor está cagando e andando literalmente para o seu cliente. Esse é o problema. Então você está vendendo carro para os seus amigos, né? Para aquele povo que... Você está se colocando como o nicho do produto, ou seja, você só tem um cliente. Aí eu falei para ele, imagina, aí eu citei a Coca-Cola, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, imagina o dono da Coca-Cola dando palpite lá, entendeu? Não, porque ele gosta do xarope ainda, não sei das quantas, sei lá, entendeu? Então assim, aí eu fico imaginando no seu caso, tá chegando, não, mas nossos clientes, não. Uma coisa, sabe, que, enfim, e ainda não quer crescer, não quer melhorar, não quer mudar, não quer se adequar à nova realidade. Hoje, por exemplo, esse negócio de rede social, cara, desde quando você tinha o contraditório tão exposto como você tem hoje? Então, ou as pessoas se adequam a um novo padrão, ou se adequam, porque não tem outro caminho, não. Então, são mais de 120 clientes atendidos. E desses, você notou, valeu a pena? Todos eles valem. Primeiro porque uma das vantagens de se fazer consultoria, eu falo que é a transposição tecnológica. O que é isso? Eu aprendo sempre um pouquinho em cada cliente. Eu levo 90% de melhoria, mas eu trago 10%. Entendi. E daí, depois de visitar 100%, você, na verdade, aprendeu muito mais do que o dobro do que você já sabia. Com certeza. Então, você consegue evoluir o que você já tinha de bagagem. Então, a gente fica reavaliando até as nossas ferramentas. O meu facão não vai ficando cego. Ele vai ficando cada dia mais afiado. Mais amolado. Porque ele vai sendo trabalhado nisso. E uma coisa que eu aprendi, sabe, Léo? Porque eu tive que... no começo, eu era um pouco arrogante. Foi um pouco difícil porque a gente vem... Dizem que quanto mais você aprende, menos arrogante você fica. Eu acho que eu aprendi muito então, porque quando eu comecei, eu era um cara formado, que tinha uma história de sucesso, que tinha trabalhado numa empresa gigante, que tinha resultado em todo lugar que tinha passado, e daí eu consegui pegar um mercado que ninguém entendia e multiplicar, só para você ter uma ideia. A gente pegou um número de faturamento de 700 mil anual e transformamos em 770 mil mensal. Tá? Isso é um resultado que nós conseguimos na área de serviço póstumo. Então, dando uma consultoria. Um trabalho que foi feito. Então, quando a gente consegue esse tipo de número, a gente também fica um pouco pedante, sabe? De saber, eu acho que eu sei tudo. Eu sou o cara. Só que, e a gente chega em alguns lugares...
que você já tende a ser desrespeitoso pela natureza do proprietário do negócio. É chucro, é briguento, não sabe de nada, mal fala um português correto, às vezes ele tá num lugar... Só que esse cara... Aí vamos aprender pular o corguinho, né? Esse cara é o cliente que falou contigo lá no cemitério. E esse cara é o cara que está me chamando para ajudar ele na empresa dele. Então ele é inteligente o suficiente para entender que ele precisa de ajuda. E outra, ele ganhou dinheiro suficiente para me pagar, Léo. Você chega lá, quando você vai entender a finança do camarada, o cara... Alguns donos de funerária, você chega lá, não parece um casebre. Mas ele tem 100 casebres espalhados pelo sertão. Ele tem 400 funcionários. Ele tem um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. E daí você acha que esse cara... É um Zé Mané? É um Zé Mané. Então a gente tem que aprender, primeiro, parar de julgar. Assim, a gente vive num mundo que a aparência engana muito. Esse é o beabá da consultoria, né? A gente tem que desvendar, tirar o véu da frente da visão, olhar as coisas como elas são. E outro, entender que esses caras chegaram onde chegaram, com zero conhecimento. Porque eu estudei um monte, eu tenho bagagem. Para mim falar que eu consigo resolver uma empresa em 2, 3 meses, é uma coisa. Esse cara tá a vida dele, os últimos 40 anos fazendo isso, e fez um pequeno império. Do nada, na unha, na raça, pegando funcionário e quase estrangulando, sabe? Para fazer direito, ou do jeito dele que o seja, se não for o direito. Então eu cheguei numa conclusão que não existe certo e errado. Existe o melhor e o pior. Mas... É juro beba isso. Ou você ama ou você odeia. Ou é certo ou é errado, dependendo da visão. Porque falar que aquele cara tá errado é muito fácil, é muito simplório fazer esse julgamento. Aquele cara lá podia estar ganhando 10 milhões ao invés de 2. Podia. E podia não ter chegado aonde chegou, podia ter falido no segundo mês. No meio do nada, se você me desse. E aí eu reconheço meus gaps, né? meus espaços, meus vazios. Se eu tivesse que pegar aquela empresa do jeito que ele pegou para começar... ela tinha quebrado. Eu conheci um chacareiro japonês, não sei se ele era japonês mesmo ou se ele era de família japonesa. Ele tinha 4 filhos, esposa. E ele tinha um terreno aproximadamente de uns... eu acho que aquilo devia ser uns 9 mil, 10 mil metros, né? E ele plantava chuchu. Aí, olha só, chuchu, certo? Ele tinha uma casa muito boa lá no terreno dele, ele tinha caminhonete, ele tinha carro de passeio, formou os 4 filhos, entendeu? Tinha uma vida ótima, plantando chuchu. Agora, se você fosse lá na chácara dele, você olhava para aquelas parreirais de chuchu e falava, cara, como é que pode? Chuchu. Ele saía com a caminhonete cheia de chuchu todo santo dia, parece que o chuchu brotava lá, acho que ele fazia assim, ó. Pá, caiu um caminhão de chuchu. Caiu um caminhão de chuchu. Ou seja, ele fazia aquilo, só aquilo, dedicadamente, muito direito, e o resultado, amigo, fantástico. Chuchu. E qual que é a bagagem que o cara tinha para fazer plantar chuchu? Ele começou lá, do nada, fez uma parreirinha, percebeu o que dava, foi crescendo, só para formar os filhos. Pega aí, 4 anos de primário, mais 4 de ginasial, mais 3 no científico, mais não sei quanto de... Só 25, 30 anos fazendo aquilo. Aí você chega lá e fala assim, não, você podia ter feito não sei o quê, podia ter feito... Chega o consultor e é igual aquela história do consultor e do pastor. Não conheço. Do pastor de ovelhas. Não conheço. É o consultor viajando na rodovia, e daí ele vê aquele monte de ovelha na beirada, um cara pastoreando elas lá, cuidando. E ele falou, vou tirar uma onda com esse cara que tá chato a estrada, eu vou tirar uma onda. Ele desce, dá a Mercedes dele, olha lá. O que o senhor faz? Não, eu sou fazendeiro. Ah, é? O que você tem? Ovelha. O senhor sabe quantas ovelhas tem aqui? Aí o rapaz assim, eu sei mais ou menos. Eu consigo te dizer quantas ovelhas você tem aqui. Ele, não, o senhor não sabe não. O senhor desceu de um carrão, não tem como o senhor saber. Ele falou, não, eu conecto o meu notebook no satélite, eu tiro a foto do GPS, aplico uns indicadores aqui, eu jogo umas matrizes de resultado, e eu te falo quantas tem. Ele falou, tá bom. Pode ser que o senhor consiga, mas eu acho que não. Ele falou, se eu acertar, o senhor me dá uma ovelha? Ele falou, dou. Aí o cara abre o notebook, faz o trelelé dele todo lá, não sei o quê.
Ah, tem 4.420. O rapaz, tá bom, parabéns, o senhor acertou. Aí, pode pegar a sua ovelha. Aí o rapaz pega lá, tá saindo e viu, se eu adivinhar o que o senhor faz, o senhor me devolve minha ovelha? Ele falou, devolvo. Aí tá, o senhor é consultor. Ué, como é que você sabe? Você pegou meu cachorro. Quem entende do negócio dos outros. Ou seja, você não entende coisa nenhuma. Então, ser consultor é primeiro entrar na pele desse pessoal. É entender o que eles fazem, entender o negócio, por que eles chegaram ali, como eles chegaram ali. Não é chegar cagando regra. Porque cada negócio é único, ele é individualíssimo. Ele é personalíssimo. Até a região influencia. Tem lugar que se você não falar que não tem um carro de som anunciando na rua, você não vende o plano funerário. Porque as pessoas só conseguem saber quem morreu pelo carro de som. Isso era tradicional. Aliás, ainda tem muita cidade que é assim. Existe muito lugar. Mas se você faz isso em Goiânia, você é mal visto. Mas em algum lugar, se você não fizer, não vende. E daí eu chego aqui, sabe, consultor de Goiânia, de ar-condicionado, chego no Agreste lá da Bahia e vou falar pro cara lá, para, onde você vai com esse negócio da Era da Pedra? Se ele tira, ele fecha. Eu me lembro quando era criança, a frase está na minha cabeça. A família tal cumpre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento, o sepultamento vai ser não sei que tal hora, não sei aonde e tal. Isso é tradicional em muitos lugares. Cidades ali do interior do Rio e de São Paulo, ali mais pro lado da Serra do Mar ali, é normal ter que pregar, a funerária tem que pregar um aviso do obituário nos postes da cidade, na frente do estabelecimento comercial. Então, assim, não dá para você dizer que a gente está no mundo digital e fala assim, não, a partir de agora, muita coisa o cara mudou. que olha para o meu site, se ele quiser. Não, chefe, se você fizer isso, você não vende. Você pode criar o site também. E talvez daqui 5, 6, 7 anos as pessoas comecem a migrar para ele. E chega uma hora que até essa tradição, o que poderia ser considerado um desperdício cultural, né, da gente perder uma coisa que é tão rara e que cria uma identidade de uma comunidade, ela desaparecer. Mas pode acontecer, provavelmente vai, só que você não pode impor isso. Eu costumo falar que cultura se muda, mas ela não pode ser abrupta. Eu até brinco, várias vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou mudar a cultura aqui? Eu falo, olha, se você falasse para mim que há 10 anos atrás eu ia pegar meu celular, um cartão de crédito, ia cadastrar o meu cartão de crédito no aplicativo do meu celular para chamar um carro que eu nunca vi na vida, com um motorista que eu não sei quem é, de onde que veio, para me levar em algum lugar. E que o preço já vai estar pago? Eu falei, deixa eu te falar, chefe, isso não vai acontecer nunca. A mesma coisa com a comida. Tira essas duas empresas do mercado hoje e vê o que acontece no colapso da sociedade. Não tem uma empresa... E aí, me desculpa, mas a que eu peço comida pelo aplicativo é a pior experiência de consumo que eu conheço. Não existe uma experiência de consumo pior que essa. Mas eu não consigo parar de usar. Necessidade, né? Ou seja, novos tempos. Virou. Deve ser uma empresa que já está sem querer saber se o cliente merece respeito. Por falar em novos tempos, assim, a gente não podia falar sobre esse assunto sem passar pela pandemia. Né, assim, penúltima coisa que eu vou abordar contigo aqui hoje. Como é que foi isso, Magnus? Num momento em que faleceu muito mais gente, num período muito mais curto e deve ter sido um caos. Como é que foi se reinventar? Você e as empresas para as quais você dava consultoria. Então, o mais engraçado está sendo agora, depois da pandemia. E aí a gente vai chegar nisso daqui a pouco. A pandemia... ela, a princípio, ela criou um pânico dentro das funerárias. Por quê? A gente viu, quando a gente via as imagens da Itália, da Espanha, do Japão, dos Estados Unidos, com as pessoas sendo empilhadas dentro de carros frigoríficos, botava caminhão. Você lembra dessas imagens? Caminhão frigorífico na rua, cheio de gente, porque não tinha necrotério, nem urnas funerárias na cidade, e o crematório não dava conta. Então, o que aconteceu? A produção de pessoas falecidas era tão grande que toda a rede de absorção disso não dava. E uma coisa que as pessoas não entenderam, as funerárias não ganharam dinheiro.
que foi assim... Pela lógica, elas perderam muito. Perderam muito, mas todo mundo acha que a gente ficou rico. Tá todo mundo que você conversa, ele fala, nossa, mas na pandemia vocês enriqueceram. Não, porque a lógica nossa é, primeiro, se você tem plano funerário, você Quanto teve menos... muito atendimento, com zero receita e pessoas parando de pagar. Então isso já desequilibrou para as funerárias bastante. A segunda parte que foi, vamos falar, a pessoa que não tinha plano, que em teoria ia dar dinheiro, a gente, como eu expliquei antes, a gente é uma empresa de evento. Não tinha mais o evento. Era buscar no necrotério do hospital, no morgue, embalar em sacos plásticos, colocar numa urna de baixíssimo padrão, porque ela já ia direto para o cemitério. Então o que a gente fez? Virou commodity. Não tinha mais desejo. Aliás, até tinha. Quantas mães, quantas mulheres, quantas pessoas vieram assim, pelo amor de Deus, abre, deixa eu ver se é meu marido, se é meu filho, porque sai do hospital embalado em vários sacos pretos, dentro de uma urna fechada, para ir direto pro cemitério, a pessoa não sabia nem se era o filho dela que estava lá dentro. Nossa. Então assim, foi pesado. Foi pesado emocionalmente, foi pesado financeiramente e foi pesado tecnicamente, porque a gente teve que aprender muita coisa em pouco tempo. Surgiram mais de 5.000 leis sanitárias no Brasil. Só no período no período da pandemia, para lidar com a pandemia. Agora está surgindo as cemiteriais, surgiram algumas cemiteriais, agora estão vindo outras, por causa que a gente está fazendo as primeiras exumações pós-pandemia. Então já tem pessoas que morreram há 3, 5 anos e a gente está tendo que lidar com isso. Não sabemos ainda exatamente o que nós vamos encontrar, tá? E também foi um desafio para a rede de suprimentos do serviço pós, porque tem uma fábrica que fabrica urna. Essa fábrica, ela precisa de MDF, de aglomerado, e só tem duas fábricas de MDF no Brasil. E elas estavam fechadas na pandemia, porque foi obrigatório. Então acabou o MDF, acabou a urna e começou a ter um desespero a nível nacional para atender clientes que tinham até já pago. Ele era cliente plano. Como é que eu negava? Eu cheguei a negar cliente particular. E aí eu tenho uma para atender cliente plano. Eu tenho uma funerária em Palmas. E a gente chegou a negar atendimento de particular. Falou, eu não tenho como te atender. Para garantir que eu ia ter estoque de urnas para quem tinha plano. Olha o tanto que ter um plano, até na coisa mais impensável, é vantajoso. Porque eu não podia deixar de falar, não tenho para você. Então deixei... Tecnicamente você já tinha recebido por isso? Já tinha recebido. Eu tenho que honrar esses compromissos. Então a gente falou, eu tenho 20 urnas no estoque. Vai morrer mais que 20 pessoas esse mês, eu provavelmente só vou receber urna daqui 30, 40 dias. Então o que eu faço? Não vendo mais nenhuma. Não atendo mais cliente particular. Só de quem é de plano. E muita gente achando que funerária, na época da pandemia, era um grande negócio. Era um grande negócio. Não foi. Foi desafiador, mas passou. Graças a Deus a gente conseguiu... E deixou um conhecimento enorme, né? Deixou uma capacidade de realização diferente, porque a gente teve que... Veja, vou dar um exemplo. Goiânia é uma cidade fresca, né? Uhum. Palmas também, Maranhão, a gente tem todo o Nordeste, a gente sabe o calor que tem. Para fazer uma remoção, naquela época, a gente tinha que botar 3 camadas de proteção. A instrução era 3 macacões, um em cima do outro, além da roupa da funerária, mais 2, 3 luvas. Se eu te mostrar os vídeos dos nossos profissionais se paramentando, e aí ele tinha que se vestir assim para entrar no morgue. Quando ele saía do morgue, ele tinha que retirar a primeira camada. Ele ia dirigindo o carro com essa segunda camada. Quando ele fazia o sepultamento, ele tirava a segunda camada. Quando ele chegava na funerária, ia tomar um banho e tirava a terceira camada. Jesus Cristo. Só que eu tive funcionário que perdeu quase 2 quilos num serviço. De desidratação. Carregando peso, fazendo esforço, dirigindo. E daí você vai falar, mas tem ar-condicionado. Que diferença que faz? O cara com 3 roupas plásticas em cima, envolvendo ele. Então assim, foi desafiador de tantas formas quanto você imaginar. Mas algumas funerárias adotaram todos os ritos, elas aprenderam muito, elas descobriram uma capacidade de solução de problemas que elas não sabiam que tinham, e outras assumiram riscos. As pessoas não tinham ou o valor, ou não tinham acesso aos EPIs, ou achavam que aquilo ainda, igual a gente conhece, os negacionistas de tudo quanto é coisa, seja do céu ou do inferno, do técnico, do não técnico. Tem gente que acredita que a Terra é plana, cara. Tem. E aí o cara falou assim, esse vírus não existe, eu não vou pagar para o meu funcionário botar equipamento de proteção.
E algumas deram sorte, outras pero no mucho, né? E aí as coisas são como são. Enfim, superamos. Agora vem uma fase que está sendo estranhamente mais difícil. Por quê? Quem que morreu na pandemia? Vamos falar assim, eu falo que a pandemia ela foi como se fosse um predador correndo atrás do rebanho. Pegou os mais fracos, os mais velhos, com a menor imunidade. Ou seja, provavelmente seria as pessoas que iriam morrer nos próximos anos, de condições naturais, tá? De causas naturais. Então quem tinha qualquer, a gente chamava de, como é que era o nome? Quando você tinha que ter, tinha uma comorbidade. Então é uma pessoa que tem uma comorbidade ou determinada, faz parte de um grupo de risco, e isso daí influencia tanto. Então essas comorbidades, elas foram aceleradas pela pandemia. O cara ia morrer de infarto agora, ele morreu 4 anos atrás. O cara tinha alguma situação que ele ia morrer agora, ele morreu há 3 anos atrás. Essas comorbidades, elas foram atacadas pela pandemia e hoje o volume de óbitos nas cidades mensal despencou na faixa dos 40%. Ou seja, depois da pandemia, eu não acredito que morreram 760, 780 mil. Eu acredito que morreram 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Eu não acredito nos dados oficiais. Para mim, morreram muito mais pessoas. Ainda mais num país como o Brasil, que dado aqui é um negócio que você tem que olhar com muito cuidado, né? Então, talvez isso explique essa afirmação que você acabou de fazer. Eu não posso te garantir que o dado está certo ou está errado, né? A gente não teve acesso nem à forma que ele foi feito e nem a auditar o dado. De qualquer forma, foi muito. Foram números assustadores. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Palmas é uma cidade que, antes da pandemia, morria 100 pessoas por mês na média, de 98 a 105. Vamos arredondar para 100. Na pandemia chegou a morrer 300 por dia, triplicou. Ou seja, em um ano morreu o que deveria morrer em 3. E daí, agora, nós estamos vivendo períodos de 25, 30 pessoas por mês. Cara, caiu tanto assim. Então, quando chega a 50, é muito. Isso eu consigo te dizer porque a gente tem acesso. Palmas é uma cidade menor, a gente tem acesso aos cartórios, tem acesso à rede de funerárias e aos cemitérios. Então a gente sabe o que eu consigo ter uma precisão do dado. Mas isso a gente escuta quando eu vou para os congressos, a gente participa de uns 4 ou 5 eventos nacionais por ano, de cemitérios, crematórios e funerárias, que são promovidos ou por grupos individualizados ou por sindicatos de determinadas regiões. Quando a gente vai nesses lugares, a gente conversa e está assim em todo lugar. São Paulo diminuiu muito, Goiânia diminuiu muito, e agora a gente está começando a ver, tipo assim, que tende a voltar, que essa curva de óbito está voltando a crescer, mas ainda é tímido. Mas que a gente tem certeza que a tábua de mortes do Brasil vai estacionar em 5 por mil, provavelmente, que era o pré-pandemia, né, 5 por mil. Ela vai chegar lá. Ela volta para lá e provavelmente passa. Entendi. Magnus, para encerrar nossa conversa, a gente falou aqui de sepultamento e falamos de cremação, né? Na área de sepultamento, cremação não tem muita, a não ser fornos mais isso ou mais aquilo e tal, mas o processo de sepultamento, nesses últimos anos apareceu alguma novidade, né, digamos assim, nos invólucros para cadáver? Agora, você quase respondeu a sua pergunta, tá? Tem uma empresa no Brasil, chama Invol. Ela é uma empresa que eu conheci em 96, 97, e o proprietário da empresa, ele era dono de funerária, a família dele dono de funerária, e ele era revoltado com tanto de lixo que se coloca dentro das urnas. Uma funerária de baixo padrão, de baixa qualidade, ela para acomodar a pessoa direitinho, ela bota estopa, ela coloca resto de luva, ela coloca todo o material que é usado, papelão, jornal, ela coloca um monte de material que ela tem à disposição dentro da funerária para fazer a pessoa ficar bem acomodadinha, certinha. Tá? Uma funerária correta, ela usa produtos específicos para isso. Biodegradáveis de preferência. Além de ser biodegradável, eles são produtos atóxicos. Atóxico, ele é anatômico para você ter é um produto desenvolvido para isso, para você encaixar o falecido lá
e ficar certinho. A maioria ainda usa jornal, estopa e vários produtos. O cara cheio de notícia ruim. Imagina, e para piorar, você tem às vezes a pessoa que ela estava preparando. Já pensou? Quer dizer... E isso não me incomoda tanto, tá, Léo? Vamos falar assim, em teoria isso não me incomoda tanto, mas eu já vi tijolo. Eu já vi serragem, eu já vi algumas coisas que, vamos falar assim, principalmente tijolo não vai ser biodegradável, depois alguém vai, na hora que fizer uma exumação, vai jogar em algum lugar, aquilo estava contaminado. Tem gente que usou uma lâmina de barbear. Ele tira junto com a luva, joga o barbeador, a lâmina, tudo ali dentro. Então, assim, é desagradável falar, mas a gente está aqui para falar a verdade. Claro. Então, acontece. Tá? Infelizmente, a gente pode acontecer... Isso é mais um motivo para você saber quem você vai escolher para fazer um plano. Você vai escolher. Tem empresas competentes, tem empresas qualificadas e tem empresa que está fazendo algo por fazer. Claro. Não tem vocação para aquilo, trata aquilo... E é fácil você identificar, né? Bem fácil. Bem fácil. Por isso é que, vou falar de novo, por isso é que o importante, se você tomou a decisão, até por conta desse programa que estamos fazendo aqui, de fazer um plano funerário ou de conversar sobre isso, por isso que é importante você fazer esse contato longe da morte, né? Tá tudo certo, tô bem, tô tranquilo, isso. Quero conversar, quero saber, vou pensar e tal. Pra você não cair na mão de um serviço porco. Porque, cara, fora de sacanagem, ser enterrado com um jornal lá cheio de notícia ruim, tem a dó, cara. Pior é às vezes você participar de um velório, porque é o que eu falo, a pessoa que foi. Mas você imagina você tá participando de um velório e tem uma lâmina dentro da urna e alguém resolve abraçar. Pois é. A última coisa que você quer ver na vida. É raro, é provavelmente improvável que isso aconteça, mas a possibilidade tá lá, lá, né? Alguém tá fazendo o caixão do seu ente querido de lixo, né? De saco de lixo. Para limpar, exatamente. E daí você tem essas situações. A Invol, ela produziu um produto que para mim seria a 7ª maravilha do mercado funerário, do segmento funerário, serviços póstumos em geral. Ele é um invólucro mesmo, como você falou, ele é uma base que fecha um saco. Debaixo dele tem um material que ele é permeável, ele é um... Ele é uma celulose que é importada, tratada com alguns produtos antibactericidas. Então, quando a pessoa começar o processo de decomposição e começar a se liquefazer dentro da urna, ela vai reter tudo aquilo dentro da urna, ou seja, você não tem mais o necrochorume escorrendo pro terreno. E aí é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Quando eu comecei a trabalhar com cemitério, eu achava que necrochorume era 200 ml, 300 ml. Quantos ml você acha que uma pessoa produz de necrochorume? Bom, pela sua surpresa, deve ser uns 30 litros. Pois é. Vamos lembrar que 70% do nosso corpo é água. Então dá mais. Uma pessoa de 60 quilos é 0,6 litros por quilo. Então uma pessoa de 60 quilos, 36 litros de água. Nossa. Tá? De necrochorume. Uma pessoa de 100 quilos, como esse pequenininho que vos fala, vai liberar 60 litros. Tá? Então, de necrochorume. Numa cidade pequena que morre 100 pessoas por mês. Tudo bem. Nós estamos falando de 3.600 litros de necrochorume indo para onde a gente bebe água. Indo para o lençol freático. Tá? Aquela aguinha clarinha que o senhor está bebendo. Você está bebendo um monte de coisas que você nem imagina. Então, assim, claro que daí você tem problema da caixa d'água, você tem um monte de coisas que às vezes está mais próximo. Mas é um problema sanitário, não é um problema ambiental, tá? Aquilo não mata bichinho, aquilo não é nada. A natureza sabe viver bem com a morte. Faz parte dela. A natureza, você não... joguei uma pessoa ali, ela vai morrer. A natureza morre um bichinho no mato o tempo todo e tá tudo certo. Existe todo um ciclo da vida que vai decompor e vai reaproveitar tudo e tá tudo certo. Mas o necrochorume, ele mal conduzido, ele mal tratado, ele vai nos colocar numa situação de que ele é um risco sanitário. Tá? Então, ou seja, ele vai poder transmitir doenças. A gente tem a putrescina e a cadaverina, que são 2 subprodutos da decomposição humana, que elas são responsáveis pela hepatite, por exemplo. Ou seja a conversa muda bastante. Muda bastante. E daí o Jorge, que é o proprietário e criador do Invol, ele conseguiu resolver
muitos problemas. E o produto dele evoluiu. A gente já adquiri com ele desde 2016. E desde 2016 o produto passou por várias reformulações, inclusive no ano passado. O Jorge, o jabá aí tá forte, né? Ele criou um produto que agora está sendo exigido pela Gol para embarcar nos transportes aéreos, só pode ser o dele, e já está em negociação, porque ele criou um que fecha por cima, que poderia ser usado inclusive em casos de pandemia. Não foi usado nesse período, mas existiu a oportunidade de criar um produto em que a pessoa que tiver em um estágio de decomposição um pouco mais avançado, ou de condições sanitárias que a gente considera duvidosas, a gente consegue fazer, porque ele tem um plástico translúcido em cima, mas ele é fechado hermeticamente, inclusive com filtro de gases e tudo mais. Então é um produto que evoluiu muito, torna o cemitério um produto mais seguro, mais atraente, porque você elimina barata, escorpião, lacraia, rato, todo aquele ecossistema que acaba aparecendo em cemitérios que tem um grande volume. Então, é um produto que apareceu. Agora, avançando um pouco mais, porque na área de sepultamento a gente não viu muita evolução, e na de cremação ela é o que é desde sempre. Hoje existem muitas coisas que existem como uma espécie de prolongamento da história da vida dessa pessoa. Você tem hoje identidade virtual, você tem algoritmos que transformam a pessoa em um avatar e você consegue se relacionar com elas. Existem um produto chamado... meu Deus, é um produto que transforma cinza em diamante. Tá? É a da empresa Diamond. Ela transforma cinza em diamante, e daí esse diamante ou um cristal você pode colocar numa joia. Então eu queria meu pai, minha mãe sempre perto de mim, eu pego a cinza, faço a coleta de uma quantidade, é remetida para essa empresa, se não me engano vai para a Itália, volta como diamante, que diamante nada mais é que esse carbono, que ele é realinhado, e você vai ter vamos falar assim, um pedaço do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que você gostaria com você pelo tempo todo. É um produto com valor um pouco mais elevado, mas ainda assim é possível. Existe toda uma linha de artigos de adereço para homens e mulheres. Existem uns pingentes que você pode abrir, colocar a cinza dentro. Existe uma empresa na Austrália que chama Eternal Reef, que ela tem uma urna cinerária específica, ela pega as cinzas e coloca lá na barreira de corais. Então você vai se integrar ao maior organismo vivo do mundo. Então, assim, hoje, se a gente fosse falar, hoje já tem empresas fazendo sepultamento sideral e cremação solar. Você arremessa uma pessoa no sol ou você arremessa no fim do espaço. Inclusive o Spock, que é o Edward Nimoy, que foi o primeiro ator que interpretou. Foi assim. Foi assim, ele foi sepultado e hoje ele está aonde nenhum homem jamais esteve. Olha que coisa, né? Então, umas coisas sensacionais. E aí, se a gente for falar dos outros tipos de destino cemiterial que a gente não tem no Brasil, destino final que a gente não tem no Brasil, a gente vai ter plastinação, vai ter recomposição orgânica, que é praticamente uma cremação a frio, que vai te transformar, em vez de cinza, em adubo, vai gerar uma terra. E depois de 30 dias, isso já foi homologado, tem 1 ano e meio mais ou menos nos Estados Unidos, agora tem uma empresa querendo trazer para o Brasil. Então, assim, a gente teria pelo menos mais uns 30, 40 tipos de destinação que não é o sepultamento e a cremação. Ou que vai então, enfrentar um pouco de preconceito, cultura, tal, claro, mas que é o futuro. Até porque a geração Z, que está aí, elas são muito mais ligadas em experiências do que em posse. Com certeza. Então, me parece que vai fazer muito mais sentido elas dizerem que arremessou um pai no sol, que transformou em cristal, que botou na barreira de coral, que fez alguma coisa... Que adubou alguma planta. Do que colocar debaixo da terra. Ou que tacou fogo, sabe? Então, assim, isso é de uma geração que tinha poucas opções e que a gente tinha um respeito pela morte, uma forma de encarar de uma forma, e que toda uma nova geração está vindo com uma percepção e com uma forma de encarar diferente.
Muito bem, eu conversei aqui com o Magnus Mello, consultor de serviços póstumos, um profissional de altíssimo nível e que eu precisava conversar com ele, porque esse é um assunto proibido, né, cara? É um negócio engraçado, mas enfim, foi uma conversa muito boa e acho que vai atender todo mundo. Se você ficou dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta e tal, estamos abertos, né? Inclusive, se você não concordou também, não tem problema, o contraditório aqui é super bem visto, bem aceito e tal. Fica o convite para você se cadastrar no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Se você acha que alguém precisava entrar em contato com esse tipo de informação aqui, você pode compartilhar, enfim. Beleza? Magnus, foi um prazer renovado. Espero que você melhore o cox do tombo que você tomou em Bariloche tentando esquiar. Que doideira. Pelo amor de Deus. Cara, né? Deus me livre. Enfim, foi um prazer tê-lo aqui. E se alguém começar a questionar coisas que a gente não falou, a gente faz de novo. Perfeito. Beleza? Só uma outra perguntinha antes da gente terminar. Se alguém de funerária aí do Brasil está vendo e se interessou pela sua consultoria, como é que essas pessoas te acham? Vixe. Como é que eles te acham? Eles me acham. Acham? No mercado é fácil. Beleza, tá ótimo. Então, foi um prazer. Obrigado, Léo. Para você que esteve aí, valeu demais. A gente se vê no próximo episódio aqui do nosso Blog Cidade Podcast Jurubebas. Tchau!